Oi, oi! Tudo bem, meus amores? Como vocês estão? Vamos para mais um episódio de Frente com o Babi. E dessa vez eu trouxe uma pessoa que ela é minha seguidora já, a gente já conversa por inbox. Ela veio diretamente de Blumenau, Santa Catarina, e ela é terapeuta, ela faz constelação familiar e a gente vai falar hoje sobre tudo que é sobre autoconhecimento, ela vai dar dicas, enfim. Thaís! Olá, Obrigada por estar aqui! Você sabe que eu sou louca geminiana também. É geminiano, exato. A gente hoje vai render assunto, E tu sabe né? o que eu pensei quando eu cheguei? Tô mais nervosa pra conhecer a Babi do que quando eu fiquei pra conhecer o Silvio Santos. O que é isso? Meu Deus, maravilhosa! Aham. Nossa, o Santos Eu sei que tu tu também apaixonada fã por ele. dele. Aham. Aham. E aí, tô muito feliz. Obrigada por estar aqui. Por essa oportunidade. Eu acho que ainda mais com uma pessoa como você, porque a gente sempre tem uma blogueira que a gente se identifica mais, né? Sempre. E tu sim. sempre, desde 2015, 16, eu tô ali Jura? firme e forte. Antes disso, engravidar do Henrique, tudo. Ai, E que isso é que eu sou um pouco mais bonitinho. nova Aham. e Você tem não quantos tenho anos? filhos. Eu tenho 29, fiz ontem 29. Ah, é verdade. E eu não era casada, nada, quando eu comecei a te seguir, mas eu simplesmente, assim, amava, tá? Ai, que Porque legal. essa- Nossa, lá da época do YouTube, então. Da época do YouTube, do Ai, que apartamento, tudo. Pode me graça. perguntar qualquer coisa da Você Babi. sabe. Tipo assim, você sabe mais que eu mesma, às vezes, se Aham. bobear. E me fala uma coisa. Você se formou em psicologia? Você fez curso? Como Não, que é? Babi. Eu, na verdade, fiz faculdade de administração com ênfase Mentira. em marketing. Eu era Ah. louca para fazer psicologia, mas financeiramente não tinha condição. Aham. Né? Então, eu participei, na época que eu estava na escola, de um concurso chamado Soletrando. Lembra aqueles soletrandos que tinha? Do Caldeirão do Hulk? É, Tipo, mas ah. esse soletrando não era do Caldeirão do Hulk, era tipo Sim, parecido, sim. assim. E aí participei na minha escola, ganhei, aí depois fui para a etapa regional. Eu morava em Rio do Oeste, que é uma cidade super pequena, que é lá de Santa Catarina. Eu Perto- tenho muita honra de É lá. perto de Blumenau, não? Dá umas 2 horas e Ah, tá. pouquinho. Tem uma amiga que é de Blumenau também. Ai, que bacana! E a Rio do Oeste, acho que tem 7 mil habitantes, mais ou menos. É super pequena a cidade. E eu e minha mãe moramos lá, eu e ela sozinhas. Eu já tô voltando Não, tudo pode aqui, né? falar, sim. E aí, para fazer faculdade, eu precisava ir para outra cidade fazer a faculdade. Não tem faculdade lá, né? Rio do Sul, que é dar uns 15 minutos de Rio do Oeste. Então, eu participei do Soletrando, ganhei. Ah, que Fui legal. para a etapa regional, lá na faculdade, da Uniaselv. Não sei se podia falar o nome. Não, tem problema, pode falar. Ganhei também. Porque eu sempre gostei muito de letras, de ler, de escrever, Aham, né? eu também Então, sou humanas, total. humanas total, exatas, pelo amor de Deus, tinha que Deus colar me na livre. prova em matemática. Aí eu ganhei, e o que eu ganhei como prêmio foi uma faculdade. Você tá brincando. Que Aham. sensacional esse prêmio. Sensacional. Isso foi em 2014. Eu lembro da minha mãe lá me assistindo assim, ó. Ai, que bonitinho. Sabe? Foi eu e ela sempre muito grudadas, assim. Você não tem pai? E eu tenho pai, só que eles são divorciados desde os meus 4 anos. Ah, tá. Então era muito mais a minha mãe, eu e minha mãe, né? Ela faleceu em 2021, inclusive, foi Ai, bem... meus sentimentos, nossa. Obrigada. Mas foi bem... Agora eu tô bem melhor, assim, mas foi um baque gigante. Mas você é casada, não? Sim, sou Ah, casada. tá. Mas não tem filho. Não tenho filho. Tá. Ah. Aí, na época, ganhei, então... E nessa faculdade, não tinha faculdade de psicologia. Eu tinha que escolher outra, né? Uma delas, né? Tinha engenharia, alguma coisa de sistema... Enfim, aí tinha administração com ênfase em marketing. Marketing já vai um pouco mais pro lado humanas. Falei, então tá bom, vou fazer. E fiz administração, mas eu sabia que não era assim exatamente o que eu queria. Mas eu era muito nova também, 18, 19 anos, e fui assim. E eu tenho muita honra, muita gratidão pelo que eu aprendi na faculdade. Com e as pessoas que eu certeza. conheci, hoje eu tenho uma grandiosa amiga que eu amo de paixão, que conheci lá. Então, foi assim. Babi, só que desde nova eu sempre focada em autoconhecimento, sempre fazendo terapia, sabe? Eu morava em Rio do Oeste e eu tinha alguns tios que moravam em Blumenau, onde eu moro agora, né? Que é uma cidade maior. E a minha tia me indicou uma vez um psicólogo e eu ia de ônibus de Rio do Oeste para Blumenau no meu psicólogo fazer terapia, porque aquilo assim era... Eu achava aquilo assim, meu Deus, eu botava ele até num pedestal, assim. Eu faço terapia com ele até hoje, inclusive, com esse Ai, que psicólogo. legal. Matheus Moser. Porque terapeutas precisam fazer terapia, né? Óbvio. Com certeza, Babi. E eu diria quase que todo mundo deveria fazer. Todo mundo. Eu sou super a favor. Super Depois, a favor. depois a gente Eu vai sei conversar. que tu faz. Como você é filha de pais divorciados e eu me divorciei, eu quero
depois, tipo, entender. Sim. Que eu sou super a favor da terapia. Eu vou te falar o que o que Os eu fundamentos. tenho de visão nisso, assim, como terapeuta e também como filha de pais separados, né? Sim. E E aí, depois, como que você surgiu, tipo, querer fazer terapia? aí Ser eu vim terapeuta. morar em Blumenau em 2020 com a minha mãe. Fui morar, eu falo vim porque eu acho que eu tô em Blumenau, eu tô em São Você Paulo. foi. Fui pra Blumenau com a minha mãe porque a gente descobriu que ela estava com câncer. E ela era nova, tinha 59 anos, super ativa, assim. Ela tinha recém se aposentado, trabalhou a vida toda na prefeitura de Rio do Oeste, lá na cidade que a gente morava. E eu já trabalhava home office, porque eu sempre fui muito de querer liberdade, Babi. Então, assim, eu trabalhei por 3 anos em loja de telefonia, de bater cartão certinho, aquela coisa. E eu tinha muito assim, gente, eu quero liberdade, eu quero ter um trabalho que eu trabalho em casa, home office e tal. Na época eu já amava terapia, mas eu não me via ainda como terapeuta. Então, na época, eu comecei a trabalhar como assistente virtual. Que hoje eu já ainda tenho essa empresa, uma empresa de assistência virtual, que faz secretariado para médicos. Então, médicos que às vezes até têm a secretária presencial no consultório, mas precisam de uma assistente online para dar aquela atenção que o paciente precisa no WhatsApp e às vezes não é possível ali naquela correria do consultório. Então, acabou que ali eu abri uma empresa de assistência virtual, trabalhei também com infoprodutores, fazia suporte ao cliente, eu amava, assim, porque me deu uma liberdade financeira maior do que trabalhar CLT. Home office, como eu era muito ligada à minha mãe, trabalhava em casa, ficava com ela. Queria cuidar também, Cuidar né? dela. Tipo, e, na verdade, depois eu entendi o quanto eu estava fora do meu lugar, que na constelação a gente vê muito isso. Como assim? Peraí, Fora do meu lugar, porque eu era mãe da minha mãe. Tá, entendi. Nossa, Quando a gente que troca de louco lugar, isso. Babi, isso bloqueia muita coisa na nossa vida. Muita Tá coisa. brincando. Porque eu me coloco como maior que ela. É quase que uma arrogância, do tipo assim, mãe, eu não enxergo a tua força, então eu vou ser forte por você. Gente, eu tô chocada. Sabe? E as pessoas, nossa, a gente acaba trocando muito de lugar. Até agora que tu deve eu estar tô pensando, será que eu... Né, que eu conheço pessoas que, tipo, são mãe da mãe. Eu não sou, muito, mas Babi. eu conheço pessoas que são mãe da mãe e eu falo, cara, você é a mãe da sua mãe. Sim. E isso E pode trazer traumas, talvez, não sei. Não traumas também, mas mais bloqueio na vida financeira, no relacionamento. Porque como é que eu vou me relacionar de uma forma inteira com uma outra pessoa, sendo que eu estou casada com a minha mãe ou eu estou sendo mãe da minha mãe? Eu ainda não me despedi da minha família de origem. Muito sentido, faz muito sentido. Eu ainda não estou por completo na minha família atual, que é meu marido, meus filhos, né? Nossa, então, às vezes, mesmo a pessoa se casando, tendo filhos, ela ainda está presa lá. E não às vezes só com a mãe, às vezes com o pai também, sabe? Ou sentir a minha mãe e meu pai são casados, tudo certo, mas eu me sinto que eu sou o pilar do casamento deles. Se eu dou uma escapadinha ali, eles podem separar ou brigar, então eu tenho que estar ali resolvendo tudo. Entendi. Isso é Nossa, péssimo, que louco assim. isso, né? Inversão de papéis, né? Inversão de papéis. Isso acontece dentro de casamento, mulheres que são mães dos homens também, muito. E os homens, talvez, que são pais das mulheres, talvez, total. né? Mulheres que são dependentes emocionais, que têm ainda a criança muito aflorada. Os homens acabam sendo pais, se tornando dessa forma, trocando de papel. E dá pra mudar isso na constelação. Super A gente dá. já mudando de assunto, peraí, que a gente já vai chegar na constelação, gente. Assim, a constelação, ela te faz ter consciência do seu lugar. Tá. Eu tô com um problema, chega na... Eu ia falar depois da constelação, mas beleza, a gente vai... Eu só queria saber como que você fez terapia. Como que eu me tornei terapeuta? Exato. Peraí, depois... Porque a gente tava falando de Blumenau, que... você foi morar com a sua mãe. Aí eu fui pra Blumenau, a minha mãe falou, eu queria muito morar em Blumenau. E quando a gente descobriu o câncer dela... Desculpa te cortar, viu? Mas é que eu tô curiosa. Não, fica tranquilo. Quando a gente descobriu o câncer, eu falei, não, agora a gente vai. E eu já namorava, Babi, com o meu marido hoje. E ele falou assim, vocês têm todo o meu apoio, vão morar em Blumenau, com certeza, porque ela vai ter um tratamento talvez melhor, ela vai estar perto da família, porque minha mãe tinha alguns irmãos que são meus tios, que deram todo apoio, que moram lá. Então, a gente foi, eu morrendo de medo, mas fomos, deu certo, eu já trabalhava home office, ela estava aposentada, então não tinha mais nada que nos segurasse em Rio do Oeste. Então, a gente foi para Blumenau.
Começamos lá todo o processo para ela fazer o tratamento dela pelo SUS e deu super certo, assim, fomos muito bem atendidas. Era câncer aonde? Câncer no fígado. Na verdade, ela teve um princípio no intestino, fez uma cirurgia bem tranquila, o médico falou que não precisava de químio nem nada. 6 meses depois já tinha uma metástase enorme no fígado. Meu Deus do céu, você tá brincando. Quando eu descobri, eu vi assim o exame, eu não falei nada pra ela e eu só chorava. Meu Deus. Aquilo acabou comigo, assim, ó, eu emagreci 6 quilos em uma semana. Nossa senhora, Porque eu sou você igual não a comia. você, Aham. de quando tá mal não come, viu como eu te conheço? É verdade, ansiosa Sim, e angustiada. ansiosa, Eu também não como. angustiadíssima, não consigo comer. E tem gente que é o contrário, né? A maioria A das compulsão. pessoas que eu conheço A maioria é comem compulsão. muito. É. Isso. E aí, Nossa, mas foi muito rápido, 6 meses, gente. 6 meses, muito rápido. Era um câncer agressivo que os médicos não tinham ideia, assim. Que geraria isso, né? Então a gente foi para Blumenau, o médico falou que por mais que seja uma metástase, que metástase é quando já espalhou, né? Aham. Ele falou, por mais que seja uma metástase, como ainda está só no fígado, vamos operar. Então eu fiquei com aquela esperança, vai operar, vai tirar. Aí a gente foi, achamos um apartamento em Blumenau, foi tudo muito rápido, de uma semana para outra. Isso em dezembro de 2020, em plena pandemia. E eu era obcecada, louca que ela pegasse. Eu tinha muito medo que ela pegasse Covid. E ainda a gente teve que fazer tudo isso nossa, em gente, hospital e verdade. mudança. Época de pandemia. Época de pandemia e eu, muito medo. E aí ficou você, seu marido e ela. Aí o meu marido continuou morando lá, porque ele ainda morava com os pais dele, a gente só namorava, né? Namorava. E assim, Babi, eu sempre colocava minha mãe em primeiro lugar. Tá certíssimo. Na verdade, É que eu acho, né? Sim, sim. Mas assim, eu colocava o meu namorado, que na época, hoje é marido, né? E quase que em segundo plano, claro que a gente se dava super bem, amava ele muito, assim, a gente tinha uma boa relação, mas era sempre a minha mãe em primeiro lugar. Mas ela também tava doente. Tava doente, só que antes isso já era, sabe? Era sempre a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe em tudo, né? Então, enfim, mas ele super me apoiou, ele me entendeu muito. Daí ele ficou morando lá em Agrolândia, que é uma cidade próxima de Rio do Oeste, porque a gente namorava em cidades diferentes. E aí, em dezembro, eu e minha mãe chegamos em Blumenau. E em fevereiro era a cirurgia dela. Eu tava super. Meu Deus, ela vai fazer a cirurgia, vai dar tudo certo. No fundo, eu tinha. Porque a gente acaba pesquisando coisa no Google. É melhor coisa que não, né? Só que aí você vê o quão grave é quando você pesquisa, entende? Então, eu até pra ela eu me fingia forte, mas quando eu ia dormir eu desabava, assim. E eu pensava, até conversei com meu terapeuta uns dias antes de ela fazer a cirurgia, eu falei assim, eu não sei o que vai ser de mim sem a minha mãe se ela for embora. E ele falou, como você acha que é a sua vida sem ela? Eu falei, é inconcebível. Não consigo imaginar. Você pensa, Babi, nisso? Às vezes, assim, dos teus pais? Eu nunca pensei sobre morte, assim, porque eu acho que é uma coisa que eu não sei lidar. Eu só perdi uma pessoa muito importante na minha vida, que era meu avô. Que foi assim. Eu lembro que você ficou muito mal, muito mal. Então, assim, claro, eu perdi minha avó por parte de pai e meu avô por parte de pai. Só que eu não era tão próximo quanto meu avô por parte de mãe. Entendi. Agora, pessoas próximas, assim, Tão cara. Próximas. Como pai e mãe, né? É uma coisa que. Ai, Deus me livre, não vou nem imaginar. Algo que. Eu acho que eu teria a mesma palavra que você, mesma reação. Não consigo imaginar. Não. E assim, só de imaginar era uma dor terrível, assim. E aí foi pra cirurgia. Ela fez a cirurgia, passou 6, 7 horas de cirurgia. Ficou eu, minha tia e o meu namorado lá esperando. E aí o médico saiu e falou: deu tudo certo, tiramos todo o tumor. Ok. Super bem, passou super bem. Meu Deus. Aí no outro dia eu fui visitar ela na UTI, porque eles deixam na UTI, porque é uma cirurgia de grande porte, né? Ela simplesmente não falava, Babi. Você tá brincando? Não reagia. Ela abria um pouquinho os olhos e fechava. E eu, mãe, eu tô aqui, mãe. Deu tudo certo, mãe. E o médico falou, é estranho, porque a anestesia já passou o efeito. Era pra ela estar falando, já era pra ela estar, né? Nada, Babi. Nada. Outro dia fui lá de novo, igual. Outro dia fui de novo, igual. Assim, ela não reagia, sabe? Não sei. O médico não entendia porque fazia exames de sangue nela, dizia que o fígado já estava se recuperando e tudo mais. Mas ela não reagia, simplesmente. Aí, tiraram ela da UTI. Falaram se a gente vai mandar pro quarto, porque como os exames dela estão bons... Você tá brincando? Mas, na verdade, não... Os exames bons, mas ela não reagia, né? Gente, mas isso é muito erro médico, na minha visão. Eu acho que foi, tá? Assim, na verdade, não acho que o que ela teve foi erro médico. Não, mas talvez tiraram de ter tirado da da UTI, sim.
Aí eu, ok, então se ela vai pro quarto, beleza. Peguei as minhas coisas e fui pra lá pra ficar com ela no quarto, porque na UTI não pode ficar, só no quarto. Sim. Fui pra lá, não reagia, nada. Mãe, ela abriu um pouquinho o olho e fechava, assim, ó, como se ela tivesse dopada. Falei pro enfermeiro, vocês deram alguma coisa pra ela, um calmante? Não, nada. Aí foram, investigaram. A médica que tava lá de plantão falou, olha, é grave, eu não sei te dizer o que é, mas é grave, porque ela não reage, e eu acho que a gente até vai ter que entubar. Não, Babi, olha a reação que eu tive. Eu não sei, isso não pode ser caracterizado como certo ou errado. Eu sei que a maioria das pessoas iam dizer assim, não, eu quero ficar do lado da minha mãe nesse momento. Sabe o que eu falei? Por favor, eu quero ir embora. Eu não consigo ficar aqui. Eu não posso ver ela assim. Ai, pecado. Eu Sabe? entendo, Eu não mas aguentei. sim, acho que é pior. É pior. Talvez. Não sei, eu acho que eu não podia ver minha mãe vulnerável, sabe? Sim. Liguei Mas pro... eu acho que eu sou muito parecida com você, sabia? É. Porque uma vez o Gui teve que entubar. Eu nunca contei isso na internet, mas uma vez o Gui bateu a cabeça, enfim, teve que entubar. E minha mãe que ficou. Eu falei, mãe, eu não consigo ver. Eu vou pra fora. Eu não consigo. Eu prefiro não Sim, ver Babi. do que tá lá, porque eu acho que é Sim. pior, sabe? E eu acho que algumas outras mães te diriam que não, eu vou ficar Exato! colada. Exato. Exatamente. Não, e é engraçado que me lembrou meu avô, porque meu avô ele também morreu de câncer no pulmão. Só que ele também, ele tava, acho que já tinha dado metástase, ele tava com, tipo, água acumulada Sim, dentro, então entendeu? deu. Uhum. E ele ficava assim, imóvel. Ele não respondia. Parecia que ele tava, tipo, ele ficava assim, ó, Sim, tipo, só olhando. Parecia que tava... dopado, assim. Exato. Sim. Entende? Mas ele tava tinha cada vez mais água ali dentro. Então, tipo, descobriram pela essa forma e uma hora que ele, né? Eu acho que no caso da minha mãe, Você não sabe? eu fui pro médico Ah. depois, marquei um horário com ele pra tentar entender. Aham. Ele falou, a única forma de a gente entender 100% seria fazendo uma... abrindo mesmo. Você tá brincando? Porque não... E na biópsia? Aí é que deu assim, quando ela faleceu, deu aquele atestado de óbito, foi câncer Ah. e parada cardiorrespiratória. Gente, Ela parou que de respirar. loucura isso. Eu acho, Babi, depois de pesquisar tanto, que o quê? Ela tirou 60% do fígado nessa cirurgia. O fígado não deu conta de processar todas as toxinas do corpo dela, porque o nosso fígado que libera as nossas toxinas, Sim. né? O que é ruim do nosso corpo, o fígado libera. Eu acho que não deu conta. E aí ela começou a ficar intoxicada. Pelo que eu pesquisei no Google, assim, sabe? Ela começou a ficar intoxicada com as toxinas do próprio corpo dela que não conseguiram ser liberadas, porque o fígado não estava dando conta, porque ele estava muito pequeno. Meu Deus. Geralmente as pessoas dão conta quando é tirada uma parte do fígado, mas ela não deu. Talvez até por ela ter. Por muitos anos ela tomou muita medicação, ela tomava remédio para depressão. Não sei, isso aqui é uma especulação minha, né? Sim. Que talvez possa ter afetado o fígado Nossa. dela a longo prazo, assim. Mas foi isso, assim. E aí, quando aconteceu isso ali essa noite que eu falei, eu quero ir embora daqui, e a médica falou, tem certeza que você quer ir embora? Porque eu acho que no fundo ela imaginou, sabe? Eu falei, eu não tô aguentando. Aí liguei pro meu marido, na época namorado, falei, por favor, vem me buscar. Ele, como assim? Ele tava ele não morava comigo ainda, mas tava lá na nossa casa, no caso, né? E ele foi me buscar. E eu lembro que eu entrei dentro do carro. Tava chovendo na frente do hospital. Eu tava na calçada, na chuva, esperando ele. Quando ele chegou, eu entrei no carro e eu gritava. Uma crise de ansiedade gigante, assim. E daí, no outro dia, às 6 da manhã, ele foi lá com ela. Ele foi lá com Você não ela tinha porque ele sabia condições. que eu não tinha condições. E aí, ele me mandou uma mensagem depois de algumas horas, porque eu acho que ele percebeu que ele precisava me contar o que estava acontecendo, porque eu precisava estar preparada. Ele falou assim: ela tá passando mal. Ali ela teve uma parada cardíaca e fizeram a Desfibrilador reanimação. lá. Isso, a reanimação. Ela voltou e tudo mais. Depois, à tarde, novamente. E aí ela faleceu. Ai. E aí, o Christian, que é o meu marido, ligou pra minha tia que tava comigo em casa e falou assim: eu vou buscar a Thaís porque a psicóloga aqui do hospital quer conversar com ela. Eu falei, não. Porque eu sei porque ela quer conversar comigo. Porque ninguém tinha me contado ainda. Eu falei, então, se a psicóloga quer conversar comigo, eu já sei o que é. Não quero ir. E aí foi, Babi. Aí Você não queria saber a notícia? Não queria saber a notícia. Era como se eu, tipo, mas se eu você já tô indo sabia. lá. Ninguém tinha me falado em palavras, mas, Sim. né? Nossa, aí ele que chegou lá tristeza. e me contou. E eu comecei a gritar, assim, meu Deus do céu, a minha mãe e tal. E eu acho, assim, que isso é até um pouco clichê, mas é real. Que a gente acaba tendo uma força que a gente não imagina, Eu sabe? concordo. É por isso que você falou, né, que a gente
Nossa força vem da nossa dor. Ai, que bom que você lembrou dessa frase. Total, Babi, Nossa verdade. força vem da nossa dor. E é muito Sim, real isso. muito real. Porque às vezes, por exemplo, a gente pode estar ali um dia triste, 2, 3, 4. Você começa a ter força com a dor que você está tendo. E você começa a aprender coisas e amadurecer isso. Isso é fantástico. E você começou a ter muita força pela dor da perda da sua mãe. Muita, muita, muita. Eu já era uma pessoa bem forte, porque a minha história com a minha mãe foi bem desafiadora, eu diria assim. A minha mãe sempre teve muito problema de depressão, ela decaía, bipolaridade. Então, uma hora ela tava bem, outra hora ela tava mal, sabe? Então, eu meio que tive que amadurecer e me responsabilizar muito cedo. Então, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu tive crises de pânico fortíssimas, assim, que a minha família achou que eu tava tendo um ataque do coração. Sabe? Eu não sei se você já. Eu sei que você tem ansiedade, mas eu não sei se você já chegou a ter crise. Não, sabe? Assim, de não conseguir respirar e tal. É uma ansiedade maior, sabe? Generalizada. Então, nessa época, eu tive ali, eu tinha uns 12, 13 anos. Fui pro psiquiatra, fui medicada na época, tudo, tá? E tudo porque eu vivia essa dinâmica, assim, com a minha mãe, né? Ela me amava muito, meu Deus, a gente vivia uma pra outra. Só que os filhos não podem carregar as dores dos pais, né? Então, isso é muito pesado para uma criança. E eu vivi a minha vida toda assim, como criança e depois quando adulta também, fazendo de tudo, manobras para ver sempre a minha mãe feliz. E aí eu acabava não olhando para minha vida de fato, Sim, sabe? nem para você às vezes. Nem para mim. E além disso, eu tinha dependência emocional. Isso eu acho. Então, isso eu acho que é um tema que tem muita gente que tem. Eu acho que sim. Sabe, dependência emocional, eu vejo muito isso. E assim, Babi, muitas vezes a dependência emocional vem de uma desconexão com o pai. Jura? Porque, por exemplo, né, dando o meu exemplo de vários outros Tanto homem quanto clientes mulher. tanto homem quanto mulher. E você pode dizer, não, mas eu me dou super bem com meu pai. Será que lá na infância não teve algum momento em que você precisou do seu pai e por algum motivo ele não estava? Não porque ele não quis estar ou alguma coisa. A criança, ela vê de uma forma diferente. Para ela às vezes um trauma, uma coisa pequena, né? E aí você acaba buscando o seu pai nos relacionamentos, sabe? Qual que é a linha que você segue Então, na terapia? É a visão sistêmica das constelações. Eu fiz cursos de constelação familiar, sabe? Mas se hoje uma pessoa quiser passar com você, com terapia, você faz constelação? Faço constelação, que a constelação é uma sessão única. Eu não diria para a pessoa ficar fazendo várias constelações uma atrás da outra. Porém, eu faço outro atendimento também, que é sessão de terapia mesmo, de conversa. Entendi. Através da visão das constelações, mas aí a gente não constela, sabe? Entendi. E você é com bonecos? Sim, com bonecos e também em grupo com pessoas. Tá, quem mora lá, né? Quem mora lá. Online tem que ser com bonecos. Online com eu bonecos. Fiz com pessoas. Tu fez com pessoas. Sensacional. Eu não sei se eu vou te perguntar como foi, porque você vai ter que abrir alguma coisa aqui. Não, foi sensacional. Assim, é que explica para as pessoas o que é constelação familiar, que aí eu vou te falar a minha experiência que eu tive. Eu achei fantástico, só que eu não me lembro de muita coisa. Olha, será que teu não sei. inconsciente quis apagar? Eu não sei. Assim, eu não me lembro muito das coisas, assim, porque é um pouco difícil de você, tipo, entender a situação, sabe? Eu entendi o que é constelação, foi a minha primeira vez, então eu fiz e, tipo, tá, é isso, aquilo, mas é sensacional, porque é energia. E eu já fui voluntária também. Você foi representante. Também. Sim. E aí você também acaba tratando uma coisa sente, sua, né? Total. E eu falo, como assim, gente? Isso é bizarro. É bizarro. Tipo assim, eu não quero olhar pra sua cara, eu não conheço a pessoa, como que eu não quero olhar pra cara dela? Daqui a pouco vem aqui, eu quero dar um abraço em você. As coisas melhoraram. Que bacana que você participou como representante. Sim. E sabe que a primeira vez que eu participei como representante, há anos atrás, eu pensei, meu Deus, espero que ninguém me chame, porque eu acho que eu não vou saber sentir nada aqui. Não se sente, é bizarro. E você energia, sente. talvez não. Na constelação não te fala energia, se chama de campo mórfico. Você tem seu campo mórfico que traz todos os seus ancestrais, tudo que te move, digamos assim. Aí alguém entra no seu campo e vai sentindo as sensações. Mas eu, assim, tirando agora essa questão da constelação, porque a constelação não fala sobre energia, mas eu acredito muito que tem energia envolvida também. Entendi. E explica, então, assim, o que é constelação familiar? Tá, então a constelação familiar é uma técnica, não é uma sessão. Tem gente que diz que é sessão de terapia. Também podemos usar dessa forma, mas é uma técnica que faz a gente identificar a causa raiz de algo que você esteja vivendo.
Uhum. Então, por exemplo, quando você foi lá fazer a tua constelação, provavelmente você trouxe um tema que você Sim. gostaria de constelar. Sim. A pessoa precisa trazer um tema. Às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim: ai, mas eu tenho vários temas, tem várias coisas que estão bloqueadas na minha vida. E eu falo: não, mas a sua alma sabe o que você precisa constelar nesse momento. E talvez a gente trabalhando um tema vai reverberar em outras áreas da sua vida também. Então eu vou dar exemplo aqui de temas, né? São vários, diversos. Eu que quero você pode marcar trazer, já com mas... você. Ai, bora! Temas assim, Babi. Financeiro. Eu ganho muito dinheiro no meu trabalho, eu me esforço, ganho dinheiro e tal, mas o meu dinheiro sempre vai embora. Eu não consigo construir riqueza. Ou eu faço e nunca consigo dinheiro. Eu tô sempre na pobreza, sempre na escassez, digamos assim, né? Eu não consigo construir grandes coisas. Sabe o que pode estar por trás disso? Agora, falando aqui um parênteses. O seu pai pode ter perdido tudo. O seu pai pode ter falido uma empresa. O seu pai pode, ou sua mãe, sei lá. O seu avô pode ter perdido dinheiro. E você tá leal a essa história. E aí, na sua vida, você também E tem que não cortar. tem. E aí você corta. A gente faz um movimento de liberação na constelação, mas é importante depois mudar a tua postura depois da constelação também. E honrar essa pessoa, sabe? Uhum. Do tipo, eu entendi que você não pôde prosperar na sua vida. E eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui. De me dar a vida, né? E em honra a você eu posso fazer diferente. E aí você sai da escassez e vai pra potência, pra força, sabe? Na minha constelação, eu tive que perdoar minha avó. Eu pedi, assim, perdoar, assim, falar, tipo... Integrar ela no teu coração. É a mãe Exato. do seu pai? A mãe da minha mãe. Da sua mãe. Tinha Que é alguma... minha avó, assim, querendo ou não, era minha avó do coração também. Só que Sim. aconteceram muitas coisas que eu, sei lá, que na minha vida, assim, que eu acho que me bloquearam, entendeu? Pra ela. Entendi. Aham. E aí você viu essa desconexão entre vocês ali. Exato, muito louco isso. muito Muito louco, mas eu quero fazer de novo agora. Sim. Porque isso é outro muito tema sensacional. agora. Outro, eu não pode ser o mesmo tema? É importante fazer outro. Porque... Jura? Porque eu não sim. achei que melhorou. Não, mas é que assim, não é assim. Às vezes a pessoa vem, gente, mas eu fiz 3 constelações do mesmo tema e não melhorou nada. Calma. Você precisa integrar isso no teu coração. Porque assim, você tá me falando que você precisou... Eu não gosto muito da palavra perdão, porque é quase que como se você se colocasse acima dela, Sim. sabe? Então, assim, eu precisei Não é integrar perdão, minha mas- avó. Minha avó no meu coração, por coisas que exato. aconteceram. Ok. Tá, mas não mudou nada. Então, será que você realmente não integrou ela? Ainda tem julgamento perante ela dentro do Com teu coração? certeza, deve ter. Tem. O Bert Hellinger, que foi o fundador das constelações, um alemão, ele disse que ele disse não, eu não sei se foi isso, mas a gente sabe que ele precisou tomar a mãe dele até os 90 e poucos anos de idade, depois de tantos anos que ele foi terapeuta, Babi. Meu Deus. Então, o autoconhecimento e essa questão ali é para sempre, assim, né? Que a gente vai aprendendo, vai se trabalhando e vai integrando as pessoas que vieram antes. Então, por exemplo, quando você julga uma pessoa que veio antes, é muito provável que algo vai ficar bloqueado na sua vida. Porque você tá julgando e quase que excluindo a sua fonte. Se não fosse a sua avó, Com certeza. você não estaria aqui, Com certeza. e nem o Henrique, nem o Guigui, nem o B, né? Então, verdade. olha só a força dessa mulher. Aí, às vezes, eu também... E olha que interessante, porque eu também julgava muito a minha avó, mãe da minha mãe. Porque eu sentia que ela não... Eu sabia que ela não deu tanta atenção pra minha mãe, aquela coisa toda. Eu acabo também me colocando no lugar da minha mãe. Protege, A minha mãe tem a mãe certa pra ela. E ponto final. Só que eu, né, querendo proteger minha mãe e achando que, porque eu posso ser uma mãe melhor pra minha mãe do que a minha avó foi. Quanta arrogância. E aí, isso melhora quando você pensa assim, mas a minha avó, quando ela era criança, como será que foi a infância dela? Ou será que ela recebeu o carinho que ela queria? Eu, da minha avó, não. Olha só, Babi. Nossa, que louco. Porque aí eu também não sei se da minha bisavó também... Como que foi com a minha tataravó? Muito provavelmente não. Não teve um... E pelo que ela falou, por exemplo, é uma família de árabe. Árabe machistas, entendeu? Então, acho que tudo ali do passado... Onde as mulheres são submissas. Completamente. Olha como Agora, faz. sabe o que eu vou te dizer? Assim, não entrando tanto na sua vida, mas pelo que eu sei, né? Sim, pode falar. Eu sei que você já comentou que você acabava se anulando Total. no teu casamento. Isso tem a ver. Isso tem a ver total. Olha que louco isso. Porque aí, às vezes, até você julgava ela, não sei por que motivo exatamente, mas tem uma certa desconexão ali. E quando a gente julga, a gente repete.
Gente, que A loucura gente isso. repete. E aí, agora, você quebrou um ciclo. Sim, mas, olha que louco. Na minha história, por exemplo, tem a submissão. Só que quem era submisso era o meu avô e não a minha avó. Talvez tenha uma lealdade a ele aí também. O quê? Uma lealdade a ele. Hum. Mas você comentou também que as mulheres tinham esse padrão de serem submissas, ou não? É que a minha bisavó ela era muito brava, entende? Pelo que eu sei com a minha avó. Sim, Entende? entendi. Tipo, muito brava, tal. Uhum. E outra, a cultura árabe, Uhum. eles tendem a gostar de filhos homens e não mulheres. Então tem Entendi. tudo isso, sabe? Eu acho que, na Entendi. verdade, a minha mãe cortou isso porque eu sou muito ligada com a minha mãe. Super, Entendeu? super. Minha mãe, imagina. Então eu acho que, Uhum. na real, a minha mãe cortou esse laço. Sim, imagina também como foi difícil pra tua mãe, tá? Total, Total. total. Quebrar esse laço, esse Por isso padrão. que, pra mim, não é perdoar, mas integrar minha avó no Integrar, coração. Você e o entende? jeito dela, a forma com que ela pensa, no sentido assim, eu nunca faria isso. Tudo bem, mas eu respeito a forma com que você foi criada, que Uhum. você escolheu, que você tomou suas decisões, porque independente das decisões que ela tomou, Babi, a vida deu certo. Sim, Você tá sim. aqui, você tem os teus Graças a filhos, ela, né? ela tem outros netos, e Sim. assim a vida seguiu adiante, de uma Uhum. forma ou outra, Sim, né? concordo. E me fala uma coisa, assim, eu sou muito a favor da terapia. Uhum. E eu bato na tecla com o meu ex, para as crianças, pelo menos os dois, Sim. fazerem terapia. E Uhum. precisa, porque às vezes o Guigui fala coisas que eu falo, Sim. sabe? O Rick também, que já é grandinho. Aham, sim. O Uhum. Guigui, tipo, ele foi cortar o bolo. Qual que é o seu desejo, filho? Que papai e mamãe voltem. Ai, Isso meu me dói o filho. coração, no nível que ele já falou várias vezes. Eu falo isso pro meu ex-marido. Só que aí, ai, mas tem que conversar. Eu falei, cara, eu não sou terapeuta pra conversar, eu sou a mãe. Sim. Eu acho que tem técnicas e técnicas pra Uhum. poder você conseguir mudar, não mudar a cabeça da criança, mas você conseguir deixar ela calma, deixar ela Deixa ela. tranquila, pra ela Exatamente. entender a situação. Sim. Eu sou mãe, eu não tenho Uhum. técnica de terapeuta, eu não sou psicóloga, eu Sim. não sou profissional, entendeu? Conversar, a gente conversa. Uhum. Então, assim, eu sou muito a favor. E aí, assim, você, como filha separada e Uhum. terapeuta, a sua indicação é porque eu quero ver meus filhos futuramente bem de cabeça, entende? Uhum. Sim, Eu não Babi, quero entendo. ver eles com problemas, com traumas, Sim. sabe? Sabe que traumas todos vão ter, né? Todos vão ter, De né? alguma forma, eles vão adquirir algum É. trauma. Mas tu tens total razão nisso. Eu concordo, sim, que, né, na minha opinião, que uma terapia seria maravilhoso para eles. Sim. Mas sabe que uma coisa que a gente vê nas constelações, quando um casal se separa, o que é mais importante para uma criança? Por quê? Agora a gente falou do Guigui, vamos falar dele. 50% do Guigui é a Bárbara. 50% do Guigui é o pai dele. Então, esses dois precisam estar bem integrados dentro do coração dele. E vocês dois precisam se respeitar. Entende? Ele também saiu na minha. Eu tive que integrar ele também dentro do meu coração. É, Só que, obviamente, não. eu Tipo, na imagino. constelação no dia eu integrei, depois no dia seguinte já Sim, não é mais. porque ali naquele processo, ok, isso porque mas a gente fala que a nossa alma é lenta. Uhum. Então, eu imagino que vai demorar. Não sei o que aconteceu exatamente, mas assim, vai demorar. Só que é muito importante, Babi, pelos meninos e também para um novo relacionamento seu. Sim, Muito sim. importante, porque esse ciclo não se fecha. Tanto que ontem teve um story teu falando que vocês não se divorciaram no papel Então, ainda. pois é. Isso, mas tem a ver isso? De alguma forma, vocês estão ligados. Não Por que cortar que isso lá. vocês não cortaram ainda? Ah, é Sabe? burocracia, é tipo, não aceita aqui, não aceita ali, não aceita aqui, não aceita ali, Mas aí aquela nananana. coisa de não aceita aqui, não aceita ali. Por que que eu ainda tô querendo me ligar a essa pessoa? Uhum. Sabe? Eu não tô dizendo que é exatamente isso, mas existe sim ainda uma ligação entre vocês, né? Porque vocês se divorciaram de boca e de Sim. casa. Mas é preciso que isso seja Regulamentado, né? oficializado, né? Então, assim, sim, ainda tem um vínculo e essa questão de você tomar ele dentro do teu coração, mas olhar para ele, eu sei que pode ser difícil tomar ele dentro do teu coração como ex-marido, não sei, mas assim, como pai deles. Uhum. Porque ele é o pai certo para os teus 3 filhos, isso você pode ter certeza. E aí, nisso que você integra,
o Guigui, o Rick, o B sentem. Entendi. Porque não é nem muito sobre o que você fala, e sim sobre a tua postura diante disso, Só que o sabe? que adianta uma pessoa fazer e a outra não, por exemplo? Aí é complicado, Entende? Babi. Então, é difícil Entende? lidar com isso. Por isso que eu acho que Então, terapia tinha que que fazer. fazer? Exato. Porque eu não vejo muito sentido, né? Tipo, por exemplo, tá, faço, mas e a Sim. outra parte? E a outra parte, Entende? E Então, também, assim, eu imagino que é uma coisa que você não faça, mas eu diria, com certeza, nunca falar mal dele pros não, pros eu não falo. meninos. Não, Nunca, jamais. nunca, Jamais. jamais. Na verdade, eu acho que independente, sabe? Eu sou muito contra casais que brigam na frente. Não contra, mas assim, não gosto, porque já aconteceu comigo, obviamente, mas Sim. eu evitaria, né, os Sim. casais brigarem na frente dos filhos, xingamento, porque você passa isso pra criança. Passa pra Tem que criança. mostrar o quê? Tem que mostrar amor, compaixão. Eu acho que às vezes uma briga, uma discordância Mas é até assim normal. aceitável, até porque a criança vai ver, ó, não é um casamento, não é um mar de rosas, Sim. né? Mas assim, não de você, ó, por exemplo, agora eu vou dar um exemplo de quando eu era pequena, né? O meu pai e a minha mãe se divorciaram quando eu tinha 4 anos. E a minha mãe, eu saía do banho, me secava, só que eu me secava de qualquer jeito. Talvez até isso é meio geminiana, meio assim. Eu também, sou igualzinha. Me secava de qualquer jeito, já colocava a roupa, tava meio molhada ainda. E a minha mãe falava assim: tu é igual ao teu pai. Isso me machucava. Eu pensava assim: meu, por que ela tá me ofendendo? É como se ela tivesse falando algo ruim que eu faço e atrelando ao meu pai. E por muito tempo eu tive meu coração fechado pro meu pai, Babi. Por Nossa, conta das coisas que eu via, assim, ele fez a minha mãe talvez sofrer, ele foi embora, era para ele vir me visitar e às vezes não vinha na data que tinha sido programada. Então, é muito comum que a criança se apegue à dor de um dos pais e acabe fechando o coração para um deles. Por isso que é tão importante essa neutralidade de dizer: Concordo. teu pai é o pai certo para você. Não, ponto. e o Henrique é uma criança muito mais fechada. O Guigui não, o Guigui fala. E sabe que eu acho que isso é de coisa de primeiro filho, tá? Pode ser. Talvez o mimo. Eu acredito. Pode, O Henrique foi muito mimado. Pode ser Ele também. foi muito mimado, muito. E eu vejo que, por exemplo, o Guigui tem mais com a minha personalidade. E o Henrique tem mais com o pai. E o B é a sua também. O B total a minha. O B é 100%. Eu não sei como que o B não é geminiano. Exato, é capricorniano. Tipo, faz nada a ver, sentido. nenhum. Mas o Guigui fala, o Henrique é fechado. Então, acho que trabalhar com o Henrique é melhor, porque às vezes ele precisa expor os sentimentos. Com certeza. E às vezes ele não fala, fica quieto, o filho fala, e não adianta, não adianta insistir. E eu acho que insistir também não é legal. Filho, você quer conversar? Tem certeza? Não quero, tá bom. Então, tá bom, tem que respeitar, né? Não tem que forçar a criança. Não tem que forçar. Então... Mas isso, eu te digo que a terapia até mais... Não, a terapia é importante para todo mundo, mas até mais para pessoa que não se expressa, tá? É, né? Eu concordo. Porque vai guardando. Eu não sei de que forma o Henrique lidou com a separação. Também não sei. Não a gente sabe. não consegue descobrir. Porque o Guigui, por mais que ele fale e você se preocupe com o que ele fala, eu queria que meus pais voltassem, mas pelo menos ele tá falando. Tá externalizando isso. Exato, exatamente. E assim, você falou sobre o que tem a ver, por exemplo, as atitudes, né, que você falou assim, padrões repetitivos que vêm da relação com os pais. Quais são esses padrões que, por exemplo, as pessoas podem repetir, que vêm da relação com os pais, que os pais tiveram no passado? Como que é? Também histórias que os pais tiveram, como eu dei o exemplo, dinheiro e meu pai perdeu tudo lá atrás. Então, eu posso ficar leal a essa história do meu pai e, de alguma forma, não conseguir prosperar. Isso também, a gente pode colocar como crenças que a gente internalizou lá atrás. Então, se a gente via a nossa mãe muito submissa ao nosso pai, a gente muito provavelmente vai atrair um homem que acontece isso também, que eu vou me sentir submissa, que eu vou me sentir com dependência emocional. Ou, às vezes, assim, eu lembro que tem uma tia que me fala, né? Não é... Acho que... eu lembro que ela falou assim, eu nunca vou casar com um homem caminhoneiro. Porque eu lembro que não sei quem tinha um marido caminhoneiro e vivia fora. Ela foi lá justamente e casou com um homem caminhoneiro. Meu Deus, tá brincando. Sabe? Então é muito isso, assim, do que a gente vê. Quando a gente é criança, Tu tens uns 3 meninos, tu vê, Babi? Sim. Eles
eles são esponjas. Eles, Total! nossa, tudo. Eles percebem tudo, coisa que você nem imagina que eles percebem, sabe? Total. Não, e às vezes até o Bernardo, a gente tá falando, tipo assim, eu e minha mãe, assim, meu pai, ele ouve dali. Eu falei, que é isso? Aham. Então tem que tomar muito cuidado, com o que a gente Com fala, que né? vocês falam, principalmente a questão do pai. Exato, a gente tem que passar um legado importante para os nossos filhos, né? E assim, eu falo, os filhos são o nosso livro em branco. A gente vai escrevendo eles, Vai. então tomar cuidado com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente, né, enfim, até palavrões, tudo. Porque isso reflete nas crianças, as crianças acabam sendo esponjas e isso eles acabam absorvendo. Acabam absorvendo. E aí ele vai crescendo com isso. É igual a cultura do país, sabe? Por exemplo, a gente tava falando com o meu fotógrafo ontem, como na comunidade é normal as pessoas ouvirem tiros. É normal isso pra eles. Eles estão comendo, tipo, passando tiro, não sei o que. Assim. A criança, ela foi acostumada desde pequenininha a ouvir, então pra ela é normal, é natural isso. E a mesma coisa, o que foi construído dentro da nossa casa, da nossa família, as crianças vão absorvendo e... É maravilhoso esse exemplo que você deu. E as crianças, elas vêm com um padrão. Sim, padrão. Então, até quando depois que a minha mãe faleceu, eu lembro que o meu terapeuta olhou pra mim e falou assim: sabe qual é a verdade? Você tá se esperneando pra tentar entender como é viver. Porque você não sabia viver, era só pela sua mãe. Então, qual era o meu padrão de vida? Eu vivo pra minha mãe ser feliz. Sim. E aí, quando ela sai, o meu corpo rejeita porque a vida. Porque como que eu faço agora? Como que olha pra mim? Eu nunca fiz isso, sabe? E eu não tô dizendo que é porque ela quis que eu fosse assim, que eu olhasse só pra ela. Não, é porque, de alguma forma, eu como criança... As crianças são tão leais aos pais, Babi. É, né? Total. Se você não tá bem, eles percebem. O Bernardo, direto. Imagino. O Bernardo assim, mamãe, por que você tá triste? O tempo inteiro. Sim. Não, filho, a mamãe não tá triste. Sim. E tenha certeza que se você tá triste, ele vai ficar também. Sabe? Sabe? Não, total. Já aconteceu de eu chorar e ele chorar junto. É muito louco isso, é muito louco. Sim. Só que essa questão, por exemplo, do padrão, né, que você falou, as crianças tornam padrão. Quando é pai separado, eu vejo muito mais dificuldade. Porque são duas casas. São duas casas. Entendeu? Duas educações, dois pensamentos, duas personalidades. Por mais que a gente era um casal, é diferente. Sim. E aí você tem que sempre lembrar, eles são 50% cada um. Eles não são só meus. É uma pena. Apesar... É uma pena. Não, mas aí tu tem que... Aí tu já tá excluindo o pai, entendeu? Eu sei que tem muita coisa que eu não concordo, porque se você entendeu? pensa assim, ó, mas que pena que não é só meu. Que saiu. Geminiana. Saiu, gente. É que tem muita coisa que eu não concordo. Não, sim. Não que esteja que certa. Você não concorda. Só mas que aí, Babi, concordo. Ok, eu não concordo. Talvez isso que ele faça vai prejudicar meus filhos lá na frente. Pode ser eu gerar trauma? Sim. Mas de alguma forma, os meus filhos vieram dele e por algum motivo eles precisam passar por esses desafios. E eu confio na força deles para passar por isso. Que evolução, meu Deus. É tipo assim, um ser bem evoluído. Eu imagino pensar que assim, né? sim. E assim, daqui a pouco a gente tem que finalizar, porque já tá dando uma hora, você acredita? Eu não tô. Quanto tempo falta, Matheus? Gente! 10 minutos. 10 minutos. Pois é, a gente fala o tempo muito. aqui voa? Voa, menina. A gente não falou sobre autoconhecimento, que é uma coisa que eu acho que é um tema muito gostoso de falar. E eu acho que depois da separação, pra mim, acho que a parte mais difícil é o amor próprio. É você ter amor próprio. E admiro pessoas que têm o amor próprio. Você conseguir viver com a sua solitude. Você conseguir, sabe? Tipo, porque as pessoas, elas vêm na internet, elas acham, tipo, nossa, a Babi deu a volta por cima. Menina, eu tenho muitos problemas também, entendeu? As pessoas não sabem. E é óbvio que eu não vou ficar falando disso, porque eu gosto do meu Instagram pra mostrar coisas boas. Eu acho que assim, eu mostro muito a realidade, mas a gente não precisa ficar mostrando toda hora a tristeza também, entendeu? Eu acho, Babi, essa questão do amor próprio, que você, por exemplo, já deu um passo gigantesco, que foi você ter tomado a decisão de um divórcio. Sim. Então, isso não é qualquer pessoa que toma essa decisão de um relacionamento de tantos anos, com 3 filhos e tudo mais. E a questão, assim, de você olhar, por exemplo, para o teu antigo relacionamento, o que não deu certo e em que padrão eu estava ali dentro. Por quê? Se era num padrão, por exemplo, de dependência emocional, existe muita possibilidade de você atrair um novo relacionamento que você fique dependente emocional daquela pessoa. Então você precisa como corta primeiro... isso? Muita terapia. Você tá brincando?
Mas constelação também ajuda. A constelação vai te mostrar a causa raiz dessa dependência emocional, por exemplo. Ou E de a algum terapia outro, vai né, cortar isso. padrão. E aí, na terapia, você vai trabalhar isso. Por quê? Agora eu tô falando de dependência emocional, mas é um exemplo que eu tô dando aqui, né? Pode ser vários padrões. Se eu sou dependente emocional daquela pessoa que eu tô me relacionando, isso quer dizer o quê? Eu sou dependente dele, eu fico desesperada se ele fica longe de mim, se ele, sei lá, se ele não me responde, um ciúme doentio, não sei. Mas isso não quer dizer que é uma dor primária. Isso quer dizer que eu já vivi essa dor lá atrás e eu tô só reproduzindo agora, sabia? Aonde? Com meu pai, com a minha mãe. Ou a minha mãe viveu isso. Hum, E às vezes você pode pensar, não, mas sempre me dei bem com meu pai. Será que não teve alguma situação que me fez me sentir rejeitada, ou desamparada, ou querendo muito o amor do meu pai ou da minha mãe? E aí, quando eu vou para um relacionamento, eu repito o mesmo padrão. nossa, gente, que incrível isso. Uhum. Eu lembro que quando eu comecei, assim, a ser adolescente e tudo mais, eu gostava muito, ai, dos meninos e tal. Comecei a namorar também, uma época, meu primeiro namorado, Babi, ele era parecido com meu pai. Eu buscava meu pai, Tá brincando? sim. E vejo muitas pessoas com esse padrão. Se você for observar, você vai notar. Gente, que Uhum. loucura isso. A gente começa a... Mas você não queria. Não, como Era, assim? tipo, pegar a padrão do seu Não, não, é totalmente inconsciente. Nós somos inconsciente. 95% inconscientes do que a gente faz. Mas seu marido hoje Hoje tem... é totalmente. Quer dizer, quando eu comecei com meu marido, que eu, na época namorado, também tinha uns padrões assim, tá? Eu meio que de dependência emocional, uns ciúmes de minha parte dele também. Umas coisas um pouquinho doentias, eu diria, até 10 anos atrás, lá em 2015 a gente começou a namorar. Caraca. E aí eu comecei a perceber, eu tô buscando meu pai num relacionamento. E aí foi mudando, e eu até pensava, gente, será que eu vou ter que terminar com ele e começar a me curar sozinha para depois. Não, mas eu consegui mudar isso dentro da nossa relação. E ele mesmo fala: Meu Deus, depois que tu começou com constelação e tudo mais, tu é outra pessoa. Ele Gente, que fala. É sensacional, sensacional. tá? Ele super E, defende a constelação, a terapia, tudo. e depois da constelação, você tem que fazer alguma... Não sei, alguma coisa pra você... As... É que eu acredito em energia. Eu sei que não é energético, mas... Sim, é importante. Ali tem uma liberação bem grande na constelação, mas é Hum. importante você seguir na terapia. Pode ser com psicólogo, com outro Ah, tipo de tipo, terapeuta. na hora que você termina de fazer, tô falando. Ah, eu, como É, terapeuta, sinto essa necessidade, mas eu entendi. faço terapia pra mim, com certeza, porque eu não Preciso. concordo, agora é treta aqui, É. com terapeutas que não fazem terapia, É, isso é verdade, concordo. né? Eu preciso olhar para as minhas dores para olhar para ajudar o meu cliente a acessar as dores deles Nossa, isso é e sair verdade. da minha criança, Babi, porque às vezes a gente tá muito na nossa infantilidade, na nossa criança, ainda aquela criança que quer isso, ai, porque eu quero, não, não, não. E ir para nossa adulta. É o que você falou, né? A filha ferida, como que ela se transforma numa mulher adulta? Exatamente. E isso é todo um Exatamente. processo. E aí, se aquela criança ferida não foi olhada de fato, não foi curada, não foi vista, não foi feito ali um processo terapêutico mesmo com essa criança, de você olhar para a tua criança, na tua vida adulta, você vai viver na tua criança. A nossa infância é um terreno que a gente pisa durante toda a nossa vida. Nossa, que incrível isso, gente. E às vezes, quando me dá alguma coisa assim do tipo, ai meu Deus, o que que eu faço? Ai, tô louca, eu quero resolver isso agora, não sei o que, não sei o que. Peraí, não tô na minha adulta. Pode ir parando por aí. Ah, tá. Tô na minha criança. Olha, aí você. Aí já retomo. É difícil, tá? Às vezes quero Uhum. espernear, quero chorar, tenho medo de resolver as É que a coisas. nossa mente é poderosa, né? Poderosa. Eu acho que Só que aí tudo. quando você toma consciência, você. Ah, tá bom. Eu tô na minha criança, então agora eu posso voltar. Gente, que louco. E assim, pra gente finalizar, Uhum. um conselho pra você dar pras pessoas que. Às vezes até eu quero depois que você deixe seu Instagram para as pessoas te Uhum. procurarem, enfim, eu já quero marcar meu horário, constelação familiar, Bora! pra fazer com bonecos, que eu também nunca fiz minha experiência, mas eu Uhum. quero que você dê algum conselho pro pessoal de casa sobre todo esse tema que a gente falou. Sobre autoconhecimento, sobre, às Sim. vezes, Uhum. lidar, porque eu vejo muito que a gente é reflexo dos nossos pais também, sabe? Então a Uhum. gente acaba trazendo para os nossos filhos, para nossa vida. Claro que eu acho que a gente tem um livre-arbítrio aí para escolher também coisas. Eu tenho um pensamento, às vezes meus pais têm outra. Mas Sim. quais as dicas que você e conselhos que você daria? A primeira dica de tudo é se conheça. Hum, Faça terapia, se conheça, porque eu acho que não existe nada que vá.
mudar o seu externo, te trazer prosperidade, te trazer força na tua vida externa, se antes de tudo você não faz um mergulho dentro de si. As coisas podem até mudar, mas você vai sempre atrair situações parecidas com as anteriores, se você não olha para você. Se você não olha por que você está agindo assim, quais os motivos dessa ferida, desse padrão, né? Então, o meu conselho, assim, total olhe para você. Mergulhe dentro de si, entenda sobre você, porque quando você não entende sobre você, você fica refém de si mesmo. Você começa a ter atitudes que você não se controla, entende? Então, em tudo que você for imaginar, assim, da sua vida, financeiro, relacionamento, carreira, coragem para fazer coisas novas, porque tem pessoas que querem muito fazer novas coisas e estão sempre naquilo. Por quê? Sempre vai existir um motivo. Então, a resposta é sempre um mergulho interno dentro de você, porque a gente é muito poderoso. Isso é verdade. Ai, que lindo! Eu amei! Gente, é um assunto que eu ficaria, tipo, horas conversando, porque eu amo. Foi rápido. Eu amo saber sobre essas coisas. Eu comecei a meio que... Eu comecei a fazer terapia em dezembro de 2023, né? Então, assim, sou recente ainda nisso. Então, e aí depois fui pra... É que eu amo cartas, eu não sei, mas eu amo cartas. Eu nunca trabalhei com cartas, mas eu gosto também. Então, e tem esse negócio de divórcio energético que eu quero fazer. Então, assim, eu amo essas coisas, assim, de energia também. Eu acredito muito em Deus, mas eu gosto muito dessa outra... Tudo bem, Eu tava na Lagoinha ontem, gente. Eu acredito em cartas. Então, assim, né? Eclética. É sobre isso. Mas deixa seu arroba pras pessoas. É Thaís Dieterich. Eu sei que é difícil. Gente, é difícil demais. É com a TH, né? THAISE. Dieterich. Mas dá pra colocar no... O Matheus vai ter que colocar? Coloca, Matheus. Eu vou passar depois pra ele pelo WhatsApp o seu Instagram, gente. Porque o seu sobrenome é o que? Alemão? É alemão. Ah, por isso. É difícil de pra caramba. Blumenau, Sul, é todo mundo assim, né? Exatamente. Obrigada por ter participado. Babi, eu amei nossa oportunidade. bate-papo. Amei te conhecer. Uma mulher, assim, que eu admirei muito, de verdade. E agora mais ainda. Porque obrigada. tu é igual. Ai, que bom. Que bom, né? Isso. Obrigada, viu? Obrigada. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você também quer ter um podcast, sempre falo aqui nos meus vídeos isso. Connection Studio, fica aqui em Alphaville, e você consegue também produzir seu conteúdo aqui. A gente tem toda a estrutura. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, até o próximo. Tchau.